no necrotério depois de mortas, com meses de vida, na infância, na pré-adolescência, adultas, idosas, no parto, nas clínicas psiquiátricas, nas consultas médicas de qualquer especialidade, na rua, na igreja e em casa. Pelo pai, pelo padrasto, pelo avô, pelo tio, pelo professor, pelo padre, pelo pastor, pelo médium, pelo médico, pelo marido, pelo primo, pelo irmão. Nem todo homem, mas sempre um homem. Esse é um trecho da Tracy Fig, que viralizou no ano de 2022. Um anestesista foi flagrado no hospital do Rio de Janeiro, estuprando uma paciente durante um parto de cesárea. Fig fez esse texto refletindo sobre violências de gênero e lugares e circunstâncias em que mulheres estariam vulneráveis a serem vítimas de dados consolidados divulgados no início de 2026 pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública indicam que o Brasil atingiu um novo recorde histórico de feminicídios em 2025, mantendo uma tendência de alta na violência contra as mulheres. Cerca de 65% dos feminicídios ocorreram dentro da casa da vítima. E em quase 90% dos casos, o agressor era o seu companheiro ou o seu ex-companheiro. A violência letal continuou agora no início de 2026, com 10 feminicídios registrados apenas no início desse ano, além de mais de 30 tentativas de feminicídios contabilizados apenas no início de fevereiro. E antes de você, meu amiguinho homem, que vira e mexe vocês aparecendo aqui no canal, eu gostaria de dar um recado para você. Caso você esteja vendo esse vídeo, ou se sinta na necessidade de defender a si mesmo ou defender outros homens, eu preciso que você entenda. Isso não é um ataque pessoal. É uma análise estrutural e a gente precisa ter maturidade para a gente falar sobre isso. Mas enfim, o que significa ser estrutural? Quando a gente fala que é estrutural, significa que não é um caso isolado, não é um desvio raro, não é uma exceção. É um padrão que se repete. Se quase toda mulher tem um histórico de assédio, importunação, abuso, medo constante, isso não é coincidência estatística, é cultura. Isso significa também que, estruturalmente falando, homens são socializados desde pequenos para não lidar com as próprias emoções. Aprendem que agressividade é força, aprendem que controle é poder, aprendem que masculinidade é poder. E isso não nasce do nada, nasce de séculos de organização social, onde o corpo da mulher sempre foi território controlado. Isso é maior que o indivíduo, isso é um sistema. E o porquê que os homens nesse assunto, eles se defendem automaticamente? Existe um desconforto enorme em você saber que estatisticamente você faz parte de um grupo que na maioria deles são agressores. Isso acaba mexendo com a identidade. E em vez de refletir, muitos entram em estado de defesa. É mais fácil dizer nem todo homem do que perguntar por que isso acontece tanto. E é óbvio que existe também uma cultura de lealdade masculina. Homens são ensinados a proteger amigos, a não dedurar, a não confrontar. Então, quando o amigo faz uma piada violenta, controla a namorada ou acaba insistindo demais, muitos riem, muitos ignoram, muitos minimizam ou até justificam. Não porque são todos abusadores, mas porque questionar outro homem significa sair do pacto de pertencimento. Essa discussão virou uma verdadeira guerra de gêneros na internet e a gente sabe bem disso. Mas isso tudo é distração. Isso não é sobre mulheres contra homens ou a necessidade das mulheres ser mais violentas que os homens. É sobre segurança pública. É sobre uma cultura da violência.
É sobre um país onde mulheres têm medo de terminar relacionamentos. É sobre mães ensinarem suas filhas estratégias de sobrevivência. Quando homens transformam isso em "vocês odeiam os homens", isso tira o foco do problema real. Não é uma guerra de gêneros, é urgência. E eu também não acho que os homens têm que ser emocionalmente protegidos dessa conversa. Desconforto faz parte de um processo de mudança. Se toda vez que o assunto surge, a prioridade vira proteger o ego masculino, a gente nunca chega na raiz do problema. Se você não é o agressor, ótimo. Então a sua responsabilidade não é se defender. É questionar, é interromper, é educar, é olhar para os seus próprios amigos e dizer: isso não é normal. Porque enquanto homens bons se calam, homens violentos continuam confortáveis. E isso não é uma guerra de gêneros, isso é uma responsabilidade coletiva. Como a defesa automática reforça o ciclo da violência? Quando alguém denuncia um agressor e a primeira reação é defendê-lo, a vítima acaba se calando. Outras mulheres se calam e o agressor aprende que sempre haverá alguém falando: "Ah, mas ele é tão gente boa. Ah, mas comigo ele não fez isso." E assim, ciclos continuam. O silêncio masculino protege mais homens violentos do que homens inocentes. Se você não é o agressor, então a sua responsabilidade não é defender agressor, não é defender outro homem. É ajudar a mudar essa cultura. Isso não significa que todos os homens são culpados. Significa que todo homem faz parte do contexto. E esse contexto se transforma com educação emocional, responsabilização, conversa entre homens, interrupção de comportamentos normalizados. Enquanto a reação for defensiva, a mudança não começa. Esse vídeo não é sobre odiar homens, é sobre a importância de parar homens violentos. Se você não é o agressor, então para de defender o agressor. Pare de minimizar, pare de dizer ele não é assim, pare de rir de comportamento controlador, pare de chamar ciúme excessivo de amor, pare de normalizar homens que objetificam mulheres como se fosse instinto natural. Homens não nascem violentos, eles são ensinados. E tudo que é ensinado pode ser desaprendido. Mas isso exige escolha. Escolha de não silenciar, escolha de não proteger amigo abusivo, escolha de confrontar, escolha de educar seus filhos de forma diferente, escolha de não normalizar o inaceitável. Porque enquanto a prioridade for proteger a imagem masculina, mulheres continuam enterrando amigas. Quantas mulheres mais precisam morrer? Quantas precisam ser abusadas? Quantas precisam ter medo de estar dentro da própria casa? Isso é uma questão profunda, é estrutural, é urgente. E não é para amanhã, é para hoje, é para agora. A mudança começa quando homens param de se proteger e começam a se responsabilizar. E a gente não vai parar de falar, até que viver seja mais comum do que sobreviver.